Tô aqui. Tony tá aí. Ednei. Presente. Ednei também. Eliel tá aí. Desenho. Fábio Felizão. Leonardo tá aí. Rafael. Vocês têm notícia do Rafael? Rafael ontem não apareceu, né? Daniel chegou aí. Renan. Renan tá dormindo ainda. E o Weber tá por aí, né? Presente. Beleza. Beleza, então vamos lá. Nós não vamos nos ater tantas aulas na fundamentos teológicos, que quando nós tratamos os fundamentos bíblicos, falamos dos agentes da educação cristã. No semestre passado, nós já falamos um pouco sobre fundamentos teológicos. Mas é importante a gente repassar um pouquinho aqui algumas coisas para a gente entrar nos filosóficos e sociológicos da educação cristã. Então vamos lá abrir nossa página. Agora nós mudamos de autor principal. Nós saímos do Downs e fomos pro Pasmino, tá? Vocês vão ler aí, vão perceber que há alguns pontos críticos que a gente precisa estar atento com relação ao que Pasmino fala também. Uma coisa que a gente precisa aprender no seminário é sempre a ter essa leitura crítica. A gente não pode ler e engolir tudo. Sempre tem uma outra questão que é meio preocupante. A gente vai ver aqui no decorrer da leitura. Então vamos começar aí. Na primeira página aí, na página 55. Vamos ler a introdução aí pra gente aí. Vai lá, Fábio. Em sua ênfase sobre a autoridade final. Em sua ênfase sobre a autoridade final da Escritura como revelação divina, os cristãos evangélicos estão predispostos a tratar seriamente das fontes bíblicas em todas as áreas de fé e prática. Sendo assim, quando se trata da educação, tanto em atividade teórica quanto prática, os evangélicos buscam na Escritura e na teologia bíblica considerações de diversos princípios. Geralmente, os evangélicos estão predispostos a enfatizar uma abordagem teológica da educação, acima de uma que destaque exclusivamente as ciências sociais. Até aí. Bom, só recapitulando uma coisa que eu falei no início da fundação dos fundamentos psicológicos, é a importância da gente não descartar as ciências sociais, né? Lembrando, não sei se vocês lembram daquele quadrinho que eu passei lá, que nós temos as ciências sociais e a teologia. E nós temos a revelação de Deus, a revelação especial e a revelação geral. Então a teologia é uma busca para compreender, trata-se de epistemologia, né? Uma busca para compreender a, a revelação especial. E as ciências sociais, uma tentativa do homem de estudar, de compreender a revelação geral. Então, o próprio homem é uma revelação de Deus, né? No sentido geral. Então, nós precisamos fazer essa associação das duas. Mas a gente sempre vai ter a teologia como sendo, assim, digamos, o principal, o, o ponto de partida, porque para compreender a revelação geral, a gente, de uma maneira correta, total, né, abrangente, a gente precisa partir de Deus. E essa é a busca da teologia, né? Então, acaba que a gente enfatiza isso daí. Continuando especificamente. Especificamente, os evangélicos, em seus esforços educativos, têm a tendência de enfatizar a teologia proposicional acima da teologia do processo, libertadora, existencial, neortodoxa ou natural.
Assim, preferimos o termo educação cristã à educação religiosa, denotando ênfase nos destaques cristãos da teologia que dirigem o pensamento e a prática. Essa preferência, às vezes, resulta em limitados diálogos com aqueles que identificam a comunidade acadêmica de educadores religiosos de forma mais pluralista e diversificada. Então, uma das coisas que a gente enfatiza também é a questão proposicional, né? Que é Deus se revelando ali na Escritura. Nós temos a Bíblia como não simples um compêndio de doutrina, né? Mas tudo aquilo que diz respeito a Deus sendo revelado ali nas Escrituras, né? Isso é a questão proposicional. 4 destaques teológicos que a gente precisa, então, pensar neles. Uma abordagem evangélica da educação religiosa enfatiza 4 destaques que são principalmente de natureza teológica: a autoridade bíblica, a necessidade de conversão, a obra redentora de Cristo e a piedade. Ontem até o Eliel destacou um ponto bacana, que foi a questão de, às vezes, a gente pegar os evangelhos e o sermão de Jesus, principalmente, ali no Sermão do Monte, e trazer simplesmente aplicações éticas, né? E não relacionar isso com o evangelho. A gente até encerrou a aula também pensando num texto lá, que alguns já fazem logo isso, já saltam do evangelho para as consequências do evangelho. E aqui a gente vai ver isso, a necessidade da gente enfatizar ou ter consciência tanto da necessidade de conversão quanto da obra redentora de Cristo Jesus, né? Eu vou educar, eu vou chamar ao intelectual, as pessoas entenderem, mas eu não posso me esquecer que educação cristã, educar de maneira cristã, também é evangelizar, também é fazer apelo à conversão. Eu preciso levar em consideração isso, que a pessoa não vai conseguir entender, porque nós vamos tratar muito de questões éticas, né? Nós vamos tratar muito de comportamento na educação cristã, mas eu tenho que levar em consideração que para a pessoa entender corretamente o que a gente vai ensinar, precisa ter conversão. Mas se não tiver conversão, ela vai entrar naquele ponto que ela vai fazer a coisa certa, mas pela motivação errada, né? E isso pode acontecer. Tem muitas pessoas que se aproximam da fé cristã porque elas veem a fé cristã como algo bonito, algo assim algo de valor, que vale a pena defender. E alguns chegam lá, vão seguindo, mas não há uma conversão verdadeira, né? Tinha um rapaz que estava indo na igreja, rapaz bem bacana, na vida dele assim, exemplar, e você olhava para ele assim, conversava com ele, era um crente, sabe? Um crente. Mas um dia, uma conversa mais profunda com ele, eu perguntei para ele, o que é Jesus para você? Quem que é Jesus? Ele disse, ele diz que Deus é tudo, né? Não, ele falou que Deus é tudo. Aí quando ele disse que Deus era tudo, eu perguntei, quem que é Jesus para você? E ele me disse, Jesus é algo a mais, né? É algo a mais. Cara, e assim, ele, quase um ano assim na igreja, foi bem quando eu cheguei pra igreja lá pro Vera Cruz, e ele foi também, a esposa dele já tinha ido lá muitas vezes, então acho que tinha um pastor novo, eles pensaram assim, vamos lá ver como é que é e tal, e tava indo, e o cara é bacana. E a tendência da gente achar, da gente interpretar a vida dele era que ele era um cristão que estava voltando. Mas na verdade não era, não tinha entendido tantas coisas do evangelho. Mas aí ele acabou afastando de novo também e não tem ido mais. Só para vocês, como um exemplo assim, de que isso acontece muito, viu, gente? Muitas pessoas que se aproximam da fé sem conversão. E você olha para a vida deles, é um crente, cara. Um crente. Só não crê. É um crente aparente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza?
Vamos lá para... Cada um desses destaques pode ser visto na tradição evangélica como um dom gratuito de Deus. Página 56. Gratuitamente, dado gratuitamente por Deus à igreja para o avanço da obra de Deus no mundo. Em relação, lê aí, Eliel, página 56. Em relação a cada uma dessas distinções, Tô procurando aqui, mas não tô achando, não. lá em cima, na página 56, segunda linha. Ah, sim, achei. Cadê? Em relação a cada uma dessas distinções da graça, porém, existe um perigo em potencial. Cada distinção tende a estar relacionada à maior revelação da verdade de Deus que mantém cada graça no correto equilíbrio com as demais graças. É o caso da experiência individual, como também da experiência corporativa do evangelicalismo. Certo. O que acontece? Nós temos que tomar cuidado para não enfatizarmos demais um ponto. Então, tem muita gente que vai enfatizar a autoridade da Escritura na educação cristã e ele vai se ater nisso e vai se esquecer da piedade. É o que acontece muito com algumas pessoas, geralmente, que saem do arminianismo, eles se convertem, né? Então, eles vêm para a fé reformada e eles começam a enfatizar a autoridade da Escritura e a estudar e a entender, e eles caem num outro extremo, Tem um jovem lá na igreja que eu sempre falo para ele, cara, você vai ser um grande apologeta, eu acredito que um grande pregador da palavra de Deus, e você tá aí no caminho certo aí de estudar e tudo, mas só te falta uma coisa que você tem que aprender, piedade. Piedade, que você não tem piedade. Aí fala, pastor, como é que eu vou ter piedade de um crente que fica aqui na igreja tanto tempo e não conhece a palavra de Deus? Quanto tempo você ficou buscando a Deus? E só agora que você foi entender algumas verdades? Há 15 anos. Então, o seu tempo foi 15 anos, cara. Tem pessoas que gastam só 5. Imagine se esse cara que gastasse 5 anos converteu junto contigo 5 anos para entender as verdades mesmo a respeito da fé e ele tivesse a paciência que você tem durante 10 anos com você. Como é que você daria? Então, às vezes, as pessoas enfatizam um ponto. E a gente tem que ter um equilíbrio. Certo? Continuando aí, Leonardo, a força do indivíduo pode... A força do indivíduo pode tornar-se em fraqueza e se limita à consciência Se das está demais... limitada... Está limitada à consciência das demais dimensões da vida. Se esta limita, né? Na verdade, né? Eu atrapalhando sei também, né? Porque deixa eu aumentar aqui, tá bem pequenininho o artigo. Peraí. Pronto, agora é melhor. Vou começar de novo. A força do indivíduo pode tornar-se em fraqueza se esta limita a consciência das demais dimensões da vida, da verdade e dos relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa pode enfatizar, de tal modo, seu desenvolvimento físico que ignore erradamente seu desenvolvimento mental, social, psicológico ou espiritual. Da mesma forma, uma pessoa pode estar tão envolvida com determinado aspecto de crescimento espiritual, pessoal, que não cumpra suas responsabilidades para com as outras pessoas. Com a necessidade de equilíbrio em toda a vida cristã, o educador evangélico pode apreciar suas características distintas e ser advertido dos perigos em potencial que resultam da ênfase exagerada, equilíbrio comprometido ou falta de sensibilidade. Então, é esse ponto. A gente precisa equilibrar em tudo, né? Ser equilibrado em tudo. Vamos para a autoridade bíblica. É das distinções, um dos fundamentos que a gente tem que ter em mente, que é a autoridade bíblica. Tudo parte da Escritura. Ontem nós falamos sobre relacionar todos os apelos morais com a teologia, o partir da teologia. Eu preciso falar, olha,
moralmente você tem que agir assim, mas eu tenho que dar o porquê e explicar isso biblicamente. Então, por quê? A Bíblia é a autoridade máxima. O educador cristão trata conscientemente da revelação bíblica e se diz sob a autoridade da Escritura. Agora, aí no meio, na sexta linha aí, ele diz algo que é importante para a gente. Tal posição não implica literalismo impensado, mas uma apropriação do significado simples de bom senso da Escritura como sendo normativa para o pensamento e prática. O que seria esse literalismo pensado? Gente, a Bíblia, ela é autoridade. Ela é autoridade. Mas eu não posso ensinar a Bíblia somente com imperativos e dizer, faça isso que você tem que fazer dessa maneira. Não pode ser algo impensado. Eu preciso raciocinar. Preciso levar as pessoas a interpretar, a entender, a compreender, para que ela possa, então, de uma maneira correta, aplicar isso no seu pensamento cotidiano, nas suas atitudes cotidianas. Então, a Bíblia é autoridade, mas cuidado para a gente não fazer como muitos pastores fazem, né, que sempre fazem o apelo à Escritura como sendo assim, ele quer mandar, ele quer fazer alguma coisa, ou ele não quer que os crentes não façam algumas coisas, ele pega a Bíblia e diz isso, pronto. Tá. É um literalismo sem fazer as pessoas refletirem. Né? Ela é autoridade, mas a gente tem que tomar cuidado com esse ponto aí. Certo? Página 57. Certamente o educador evangélico não exclui a prática da leitura, mas enfatiza a autoridade final, enfatiza que a autoridade final reside na revelação bíblica acima da razão, tradição ou experiência, que são fontes secundárias do entendimento e importantes na prática educativa. Lembrar que uma coisa que nós vamos tratar na fundamentos filosóficos é esse ponto de que a Bíblia ela é sim, a revelação divina, ela é absoluta, é o fator absoluto. Mas lembrar que a interpretação, a maneira como nós lidamos com isso não é absoluto. Por quê? Porque a interpretação, a teologia, é uma busca humana por entender Deus. Então nós precisamos pelo menos, ver a possibilidade de estarmos errados. É claro que eu acredito que aquilo que eu penso, da maneira como eu penso, que eu raciocino, está correto. Eu acredito nisso. Mas eu não posso retirar a possibilidade de erro. Consegue compreender a diferença? Alguns vão dizer assim, então você está negando o conhecimento. Não. Eu acredito no conhecimento que eu tenho adquirido, mas eu não posso achar que a minha interpretação ela é infalível. Ela é infalível. Pastor, o Nicodemos, lá no livro que a gente estudou no início do curso A Bíblia e seus intérpretes, ele fala sobre aqueles dois abismos que separam o homem, que na verdade que atrapalham o homem a interpretação. O primeiro é a sua própria limitação, natureza. Ele não tem todo conhecimento, logo isso vai implicar que ele vai ter um conhecimento limitado de tudo, né? E o segundo é o pecado. Então, primeiro a natureza e segundo sua natureza inclinada ao pecado, tudo isso vai influenciar na sua interpretação. Então, isso pode levá-lo a ter interpretações equivocadas. É esse o ponto. A gente tem que lembrar que até uma coisa que nós vimos no semestre passado, os agentes da educação cristã, nós vimos o primário, vocês lembram? Deus, e o secundário, a escola, a igreja, a família. Então, tudo, o primário é Deus. Ele é, a parte da nossa, independente da nossa interpretação, ele é o que é. Então, a nossa interpretação, que pode vir da igreja, a escola, a família, ela é secundária. Ela é secundária. E é interessante, né, porque você pode pegar dois professores com o mesmo conteúdo
por exemplo, uma confissão de fé de Westminster, ensinando para adolescentes, e os dois professores com o mesmo conteúdo darem aulas completamente diferentes, com ênfase completamente distintas, né, e criando alunos completamente diferentes, assim, com uma cosmovisão completamente diferente, usando o mesmo conteúdo. Né? Uhum. Sim, com certeza, isso é possível. Exatamente por quê? Porque quando vem para a interpretação, gente, depende dos princípios lá, básicos, né, que ele vai buscar. Depende muito do contexto em que ele está inserido. Nós não conseguimos ir para o texto a parte daquilo que nós já temos na nossa vida, como experiência de vida. Não tem jeito. É impossível a gente ir neutro para um texto. É impossível a gente ir neutro para o texto. A gente sempre vai ter pressupostos que foram adquiridos ao longo da vida. A nossa cosmovisão, ela já vai existir antes mesmo de irmos para o texto bíblico. Por mais que a gente não tenha consciência disso. E isso vai afetar a nossa interpretação bíblica. E é sempre bom a gente lembrar disso, né? Para não acharmos que a nossa interpretação, que a nossa maneira de fazer é a autoridade. A autoridade é a escritura, é a palavra de Deus. Aí o perigo dessa distinção vai lá, Alex. Tá me ouvindo? Sim. O perigo dessa distinção está em que pode levar à ortodoxia morta, um literalismo ou um biblicismo que enfatize as proposições bíblicas divorciada da vida. Pode também resultar numa prática educativa que impõe as verdades sobre as pessoas sem prepará-las para pensar seriamente e discernir as implicações da afirmação dessas verdades. Tal imposição é uma doutrinação manipuladora, que não resulta numa apropriação pessoal, internalização ou transferência do aprendizado a outras situações. Uma posição autoritária para com a educação exige concorrência impensada e obediência com perda da integridade e racionalidade pessoais. Reduz a resposta da obediência em amor a Deus a uma conformidade superficial contrária ao entendimento bíblico das pessoas. O foco impensado, sem o espírito, sobre a palavra escrita de Deus, poderá não resultar em contato vital com o verbo vivo, Jesus Cristo. O espírito da palavra pode ser perdido com discussões sobre a letra da palavra, com subsequente perda de vitalidade e alegria. Gente, esse parágrafo aqui, você precisa ler e reler para a gente entender que eu posso ser um educador que parte do princípio corretíssimo, autoridade bíblica. Ela vai ser autoridade em tudo. Mas mesmo assim eu posso pegar, partindo desse princípio, e fazer tudo errado. Quando eu quero aplicar os imperativos bíblicos de uma maneira literal. Aqui não seria literal, mas assim, puramente e exclusivamente por fazer aquilo ali, sem que a pessoa analise, sem que seja contextualizado, sem que leve as pessoas a relacionar aquilo com a sua vivência de uma maneira imposta. Você quer ver um exemplo disso? É os cristãos no Brasil quererem impor o evangelho a todo custo na política. Sabe, ir para os lugares, defender algumas questões que são bíblicas através de imperativos bíblicos sem se colocar no contexto. Gente, vamos aqui, de uma maneira prática aqui, vamos pensar aqui. De que adianta nós fazermos passeatas ou caminhadas ou ir para a porta de algum lugar e onde tá lá, a Natura coloca a Tammy Gretchen como símbolo de pai. Aí nós vamos lá e vamos dizer que, olha, vamos brigar e dizer que isso é pecado. A Bíblia diz que é pecado, né? Que não herdarão o reino dos céus.
De que adianta a gente fazer isso, gente? Vai adiantar alguma coisa? Impor ao Estado? Não vai. Porque a gente precisa contextualizar e nós precisamos convencer, pregar o evangelho, tentar influenciar com a nossa visão, mas não impondo aquilo que nós cremos, não impondo. Então, muitas pessoas, elas vão levar sempre ao imperativo, tentar colocar como imperativo e vão esquecer de fazer os outros raciocinarem, de trazer para o diálogo, contextualizar os imperativos bíblicos e fazer, através do diálogo, fazer com que a pessoa entenda isso. Aconselhando alguns homossexuais, a gente percebe o perigo disso daqui que eu tô falando também. Às vezes o cara, ele tá na igreja, ele tem um desejo homossexual. Ele já entendeu que é pecado. Agora, não adianta eu simplesmente falar para ele, então para de fazer. Eu preciso trabalhar com ele de tal maneira que ele venha a entender, a compreender, a aplicar aquilo na vida e a deixar a prática por uma questão correta, de amor a Cristo Jesus, de ódio pelo pecado, por mais que aquele pecado traga um desejo na vida dele, sabe? Mas não adianta simplesmente dizer, poxa, é pecado, então larga disso, você não tá largando, então você vai ser disciplinado e assim por diante. Não adianta. Então, a Bíblia, ela é autoridade, eu preciso partir disso, mas eu tenho que tomar cuidado para não impor em todas as situações. É meio assim, gente, é difícil de degustar. É difícil de degustar, não é tão simples. Aí eu quero que vocês não tiverem assim, captando, tiver dúvida, eu quero que vocês participem. Coloquem aí. Não deixa eu falando sozinho, não. Esse ponto aqui tá ok? Deixa eu fechar a porta aqui, senão não dou aula. Pior do que menino correndo na igreja é os outros passando na porta lateral, assim, toda hora. Vamos lá. Necessidade de conversão. Necessidade de conversão. Nem sempre a pessoa que entende a autoridade da Escritura, nem sempre a pessoa que sabe discernir o que é pecado e o que não é, ela é convertida. Nem sempre. Então nós precisamos fazer o apelo das Escrituras, ou apelo à conversão. Não podemos esquecer disso. A educação cristã, ela trata muito do intelectual, né, do ensino, mas eu tenho que sempre pressupor que há necessidade de conversão. Vamos lá, Doni, leia aí para nós. O evangelismo e a conversão são questões importantíssimas. O evangelismo e a conversão são questões importantíssimas na educação evangélica, que podem complementar o foco sobre a catequese e o cuidado da pessoa. A catequese é a instrução que gera a interação da verdade cristã à vida. O cuidado da pessoa é o compartilhar interpessoal entre cristãos, caracterizado pelo amor e alimento espiritual que resulta na edificação da Igreja de Cristo. Tanto a catequese quanto o carinho entendem que o professor, pai ou mãe, modelo ou disciplinador é cristão compromissado e que o aluno ou é cristão ou está considerando seriamente um compromisso de vida de seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Então, ou já há uma conversão, ou caminha para isso. A educação tem que ter sempre em mente também a conversão das pessoas. Por meio de esforços educativos, pode continuar aí, Daniel.
Por meio de esforços educativos, são compartilhadas as verdades básicas da fé bíblica, em especial os grandes atos salvíficos de Deus no nascimento, na vida de obediência, morte e ressurreição de Cristo, Jesus Cristo. Compartilhar dessas verdades básicas implica uma ênfase constante na resposta pessoal e necessidade de compromisso. Em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo agradece a Deus pela resposta fiel desses crentes e a seu ministério entre eles. Sua resposta evidencia a nova vida que encontraram em sua conversão ao Deus vivo e verdadeiro. Então nós vemos em Tessalonicenses, nós vemos em Efésios, nós vemos em 1 João, nós vemos em vários lugares esse apelo sendo feito, né, e explicado, mostrado como que as pessoas se convertem a Cristo Jesus. Página 58, lá no último parágrafo, é absolutamente essencial que o evangelismo seja um propósito-chave do ministério educativo na igreja. Até agora, gente, eu enfatizei muito a questão de desenvolvimento, né, da fé, moral, aprendizado cognitivo, mas eu comecei falando para vocês, no início do ano, a importância, o propósito assim, último, mais amplo da educação, que é levar as pessoas a terem uma maturidade espiritual, a aplicar na sua vida como um todo aquilo que ele aprende da Escritura. Então, essa maturidade ela só é possível com a conversão. Então, aqui eu quero enfatizar para vocês, deixar claro que um dos propósitos também é a evangelização. A evangelização. Nós precisamos pensar na evangelização, porque como que ele vai chegar à maturidade cristã sem conversão? Não tem jeito. Então, a gente precisa pensar nisso daí também. Leia aí para nós. E mais não leu aí o Ednei. Lá na última linha lá das páginas 58, Ednei, ó, o evangelismo pode ser definido como a apresentação, agora 59. A apresentação de Jesus. O evangelismo pode ser definido como a apresentação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, capacitando as pessoas por sua fé em Deus por meio de Cristo, para servir a Cristo, aceitá-lo como Salvador e servir o Rei na comunhão de sua igreja. O evangelismo não é apenas ganhar almas. Pode ir. Tô só enfatizando isso aqui. Presta atenção. Me perdi aqui, peraí. Sim. Porque a fé cristã, como ressaltou Carton, trata-se da inteligência cristã, do cuidado cristão, da cultura cristã e da escolha, bem como compromisso pessoal. O evangelismo educativo, portanto, pode ser definido como alcançar e guiar as pessoas na direção de um encontro pessoal com Cristo, como Senhor e Salvador. Esse esforço não substitui o evangelismo pessoal ou em massa, que tem maior apelo à vontade das pessoas, enquanto a educação apela mais para os processos de pensamento ao responder ao evangelho. Então, uma coisa que a gente aprende com relação à conversão é exatamente as dimensões, digamos assim, da nossa fé, que tem a ver com o intelecto, com o emocional e volicional. Vocês já aprenderam isso em teologia sistemática, né? Tanto o arrependimento, os aspectos do arrependimento. Vocês lembram disso? A gente tem mania, principalmente o presbiteriano, né? De ir para o lado oposto ao que nós temos visto no evangelicalismo brasileiro, que é o emocionalismo, né? Então aí a gente apela demais à razão e a gente acredita que tudo tem que ser racional. Então, assim, tem alguns... Aqui é um ponto que eu discordo
acho que é uma questão assim, não é pessoal, né? Mas uma posição pessoal por entender a escritura, a forma que eu coloco, eu discordo de alguns grandes aí pregadores que vão falar o contrário, inclusive não gostam desse tipo de abordagem ou de colocação. Por exemplo, você colocar uma música enquanto você está fazendo uma oração. Oração de arrependimento, você coloca um fundo instrumental. Alguns vão dizer que isso não é bom, porque eu estou levando a pessoa ao emocional e tal. Então, se você vai fazer no final da pregação, você vai fazer um apelo, alguma coisa, você colocar uma música e tudo mais. E tem muitos que pensam dessa maneira. Gente, eu penso o seguinte, que se nós aprendemos, se nós temos consciência de que o arrependimento, ele envolve emoção, ele envolve razão, ele envolve volição, então eu não preciso ter medo de associar os três, de fazer um apelo à vontade, de permitir que a pessoa se emocione, né, e levá-lo a compreender. O que eu não posso é tentar manipular uma parte em detrimento da outra. Mas eu posso sim usar as três, né? Eu me lembro das pregações em congressos de adolescentes, que eu sempre gosto de terminar com uma música, né? Fala uma música, e quando você faz... Adolescente, ele gosta muito de ser desafiado, né? Geralmente, eles estão naquela fase assim de estar distanciando de Deus, então quando você faz um apelo para reassumir um compromisso, eles gostam disso, muitos vão lá na frente e logo vai embora depois, né, do acampamento, passou o acampamento, acabou, volta para a vida. Mas assim, é bom trabalhar isso, eu gosto de trabalhar assim com adolescente, né? Então, em vários congressos nacionais, de 2016 para cá, eu tenho pregado quase em todos os congressos nacionais, né? Pelo menos sou um dos pregadores, né? O secretário nacional, não sei o que ele achou em mim, que ele tem me dado esse privilégio de pregar sempre. Mas eu me lembro que nós preguei no sul, peguei no sudoeste, peguei no norte. O norte era mais tenso, mas quando eu fui pregar no nordeste, ele me avisou, falou assim, olha, pastor, aqui o trem é assim, razão. Deixa comigo. No final da pregação, eu falei assim para ele, assim, olha, gente, eu queria que você que entendeu o que eu falei, se você entendeu, na sua cabeça, se você tem consciência do que eu falei, que eu expliquei tudo, fiz um apelo totalmente, olha, eu não quero que você venha aqui porque o seu colega vem, eu não quero que você venha aqui porque você está emocionado, eu quero que você venha aqui se você tiver entendido o que eu falei, do que você necessita. Você entende o que eu falei? Se você entende o que eu falei, eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você. E o seu líder vai entender o que você precisa, vai saber o que você precisa. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Seco. Desse jeito, né? Totalmente racional. A galerinha saiu, foi. Eles entenderam o que eu tinha falado direitinho. Deixei muito claro. E a galera foi toda. Quando foi todo mundo lá, um negócio assim, frio, seco. Perguntei pra eles, vocês entenderam? Entendemos. Então agora vamos chorar na presença do Senhor? Eu falei, banda, toca. E eles começaram a tocar, eu falei com eles, eu orei com eles e tudo, né? Aquele choro ali e tudo mais. E depois eu perguntei, alguém falou alguma coisa? E o Esdras, né, disse, pastor, ninguém falou nada não, mas você é duro na queda, né? Brincando, a gente conversando. Mas o que eu fiz ali? Eu dissociei uma coisa da outra. Eu fiz um apelo totalmente racional, mas, cara, tanto que é bom chorar na presença de Deus. Nós sentimos algumas situações, nós primeiramente sentimos, para depois nós termos uma real situação. Outras vezes a gente tem uma real situação que nos leva a um sentimento. Muitas vezes a gente tem um sentimento, tem a real compreensão, mas a gente não consegue fazer, a gente não tem vontade, a gente sofre com isso. Então tem esses três aspectos. E a educação cristã, ela apela muito ao intelectual.
porque ela vai ensinar, ela vai mostrar, mas eu não posso esquecer dos outros três aspectos, viu, gente? Não posso. E eu não tenho que ter medo de tocar na emoção, na volição das pessoas. Posso ter medo, porque eu não posso manipular uma coisa com a outra. Professor, por exemplo, mas quando se coloca depois numa pregação uma música e você escolhe uma música para isso, de certa forma isso não é uma manipulação, porque você está buscando isso, fazer com que as pessoas chorem. Estou fazendo o papel aqui do advogado do diabo, talvez, mas assim... Sim. É aquele ponto. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha intenção. Se eu quero que as pessoas façam isso simplesmente pelo emocional, tá errado. Mas também eu querer que as pessoas façam pelo racional, sem levar em consideração o emocional, também tá errado, gente. Porque se eu aprendo que a fé, que o arrependimento tem a ver com tudo, eu não posso ir para um outro extremo. Agora, eu tenho que ter o cuidado. Tenho que ter cuidado por quê? Porque se eu quiser manipular através da música, da emoção, vai estar errado. Mas o que eu quero que vocês entendam é, não caiam no outro extremo por causa de tentar combater, ou não caiam num extremo por tentar combater um outro extremo. Esse é o ponto. E eu como um professor, né, vamos ali trazer essas questões, vamos raciocinar, vamos pensar, você quer que a pessoa compreenda e tudo mais, a educação já tem esse quê de puxar para o lado intelectual. E eu não posso esquecer que o homem é tudo emocional. Então assim, Fábio, eu não posso lá no final da pregação falar assim, nossa, eu quero que as pessoas agora convertam a Deus e se eu fizer um apelinho aqui racional, não vai vir ninguém. Então eu vou colocar uma música e tal, para vir pelo menos umas 3 pessoas. E você faz... Não, eu não posso ter essa intenção. Eu não posso ter. Mas geralmente eu gosto de terminar sempre mensagens levando o pessoal a refletir com músicas. Eu sempre peço para colocar músicas que tenham a ver com o tema que eu estou pregando. E sempre não, né? Mas na maioria eu termino com música. Sempre vamos refletir nessa música. Às vezes eu canto uma música, dependendo, eu peço para cantar na hora do louvor, né? Na hora da gente louvar ali, agradecer, enfim. A gente canta. Aí no final, eu peço para tocar ela de novo. Agora você consegue compreender o que nós cantamos antes? Vamos cantar de novo, agora com essa compreensão do que você ouviu? Então depois da pregação, às vezes a pessoa tem uma maior compreensão daquilo que foi cantado. Mas se você canta de novo, aquilo fica na mente da pessoa. Né? Fica. Vocês aprenderam sobre o arianismo, né? Vocês sabem rejeitar o arianismo, né? Tudo direitinho, né? Vocês lembram disso, né? Teologia histórica, tudo bonitinho. Vocês sabem que Ario foi condenado em qual concílio lá? Século IV, né? Concílio de gente, como? Niceia. Ixi, agora eu que me dei o branco aqui, tá vendo? Vai testar os alunos de Niceia, IV século, né? Vocês sabem que o arianismo perdurou, mesmo tendo sido condenado, até o século IX. Até o século IX foi encontrado, espalhado por vários lugares o arianismo. Mas você sabia que Ario era músico? Pesquisa isso, velho. Pesquisa isso. Isso é complicado. Hã? Essas músicas é complicado. Ele era músico e ele ensinava teologia pela música, cara. Pela música. Gente, às vezes você pode pregar lá, certo? E se você colocar uma música com a teologia errada, o crente vai cantar a música e ele vai explicar para os outros, ele vai evangelizar de acordo com a música e não com o que você falou. Pode ter certeza disso.
A música tem um poder muito grande, porque trabalha tudo, emocional. Mas, ixi, eu tô gastando tempo demais nisso aqui. Mas enfim, é para vocês não irem só pro lado, só pro aspecto intelectual, tá? Leonardo? Ah, é porque quando vocês abrem o microfone aqui, eu acho que vocês querem falar. Vamos, então, lá para a página... aí esse outro parágrafo trata disso, esses pontos aí que o Mason traz aí para a gente aplicar, vocês dão uma lidinha. Mas lá na página 60, o perigo desses destaques é que eles... Leia aí para nós... Quem que falta ler aí? O Weber, você tá aí? Tô sim. Então, lê aí para nós aí o perigo desses destaques. O perigo desses destaques é que eles, no esforço de encorajar uma resposta de fé pessoal em Jesus Cristo, podem levar a uma crença fácil, um discipulado superficial e um ganhar alma sem substância. Esse homem aí adverte sobre o perigo da graça barata que ignora o alto preço do discipulado, bem como as implicações do senhorio de Cristo e do reconhecimento dele como Salvador. Portanto, o evangelismo educativo tem de ser explícito quanto ao preço e à responsabilidade da fé em Cristo. Tal evangelismo tem de evidenciar uma preocupação com as pessoas como um todo, não apenas com a alma ou o espírito. Programas educativos que ensinem um evangelho espiritual que ignore as necessidades físicas e sociais e negligencie o discipulado serão, no mínimo, vazios e abortivos. Gente, até aí um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, a pausa. Eu tenho uma coisa comigo que a teologia do evangelho social, né? Gente, hoje não tá me dando um branco aqui. Ontem, antes de ontem também, né? A vida inteira me dando branco. Daquele lá, lá de São Paulo, lá, aquele negão lá, o pastor lá, Missão Integral, eu Missão Integral. Obrigado, Alex. Obrigado. A missão integral, gente, ela entra tipo assim, numa escassez, numa falha, numa lacuna que tem sido deixado pela teologia reformada, tem sido esquecido às vezes pela teologia reformada. Cara, o que a missão integral trata, o calvinismo trata. Só que o calvinismo trata de uma maneira não dissociada, né, da salvação de pessoas. Ou seja, na verdade, ele trata de tudo que é necessário. Mas só que, por conta de focar em teologia, na teologia, em estudar, em entender, em compreender a fé, muitos têm esquecido que eles precisam aplicar isso na vida prática. E tem a ver com o que a gente vai fazer para as pessoas. Isso tem sido uma falha. Então a nossa fé... que o outro tá... Eu tenho que abastecer ele. Então que a questão da... Onde é que eu tava aqui? Então a gente precisa levar uma vida prática. Olha esse final aí que ele coloca. Programas educativos que ensinem um evangelho espiritual que ignore as necessidades físicas e sociais e negligencie o discipulado serão, no mínimo, vazios e abortivos. Olha só o perigo aí que é colocado aí, ó. Essa frase aí que tá aí, ó. A sua santidade e a minha solidão. A sua santidade e a minha solidão. Lê aí, Leonardo, para nós aí. Tive fome. Tive fome e você teve reuniões para discutir a minha fome. Estive preso e você saiu de fininho para orar por minha libertação. Fui perseguido e você me explicou como Cristo foi perseguido.
Estive doente, você se ajoelhou e agradeceu a Deus por sua saúde. Eu era sem teto e você pregou sobre o abrigo espiritual do amor de Deus. Eu estava sozinho e você me deixou a sós para orar por mim. Você parece tão santo e eu ainda estou muito sozinho. Gente, olha isso daí, cara. Esse poema foi descoberto por Michael Green na porta do escritório de um capelão num hospital africano. Gente, olha que fantástico isso, cara. Não sei se vocês compreenderam direitinho aí, mas quantas vezes a gente tem a doutrina certinha, mas isso não transforma em prática. Não transforma em prática. E uma verdadeira conversão, ela tem que levar a isso daqui. Eu tenho que fazer um apelo ao homem todo para que ele se converta e ele chegue a colocar em prática aquilo que ele aprende. A gente tem que tomar cuidado para não intelectualizar a educação cristã. Beleza? Obra redentora de Cristo Jesus. Vamos, página 61, lá no penúltimo parágrafo. Em se tratando do impacto real, leia aí, Eliel. Em se tratando do impacto real. Em se tratando do impacto real dessas crenças sobre o pensamento e a prática da educação, é correto o educador considerar possíveis implicações. Por exemplo, se a pessoa afirma ser Deus criador, qual a atitude certa quanto ao uso da terra e seus recursos como desenvolvimento de responsabilidades ecológicas? Tá. Só o que coloca isso na prática, né? As crenças fundamentais, ele afirma lá no início, esqueci de mostrar para vocês aí, mas afirma as doutrinas do Evangelho, incluindo a encarnação, o nascimento virginal, a sua vida sem pecado, a expiação substitutiva, a ressurreição do corpo, enfim, essas afirmações, elas devem implicar na nossa vida dessa maneira aí. Se Deus é o Criador, então, qual que é a minha relação? Qual a atitude certa quanto ao uso da terra, dos recursos? O que acontece? Às vezes eu vejo a obra redentora, e uma coisa que eu tenho ensinado muito na igreja, a obra redentora de Cristo, que ele está... Quem que Cristo está redimindo e restaurando, gente? O que ele está restaurando? Homens? Ele está redimindo homens, restaurando a criação, não? Redimir não é o mesmo que resgatar? Está resgatando tudo, porque tudo caiu no pecado. Tudo caiu no pecado. A morte substitutiva de Cristo é por homens, né? A morte substitutiva de Cristo é por homens. Mas ao vencer a morte, ao cumprir o seu papel, ele está redimindo toda a criação, restaurando toda a criação. Gente, se Cristo está restaurando toda a criação, e isso tem que ficar claro para a igreja, se ele restaura toda a criação, então eu, vivendo como servo de Cristo Jesus, súdito do reino de Deus, em Cristo, eu preciso pensar com toda a criação, em toda a criação. Então, o que isso tem a ver com a minha vida na reciclagem no lixo? Tudo. O que a minha vida tem a ver com não gastar água de maneira irresponsável? Tudo. A gente tem que pensar isso, a obra redentora de Cristo. Então traz essas implicações bem práticas para a igreja, Eu agora quero entrar nesses pontos, sabe? Trazendo as responsabilidades para a igreja. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a redenção de uma maneira geral. Quero entrar agora falando desses pontos minuciosos, sabe? Que muitos desprezam, não estão nem aí. E a gente precisa pensar neles. Essa distinção possibilita... Continue aí. Quem estava lendo, Eliel, né? Continue. Essa distinção possibilita... Essa distinção possibilita clareza de crença e continuidade da revelação bíblica. Porém, pode levar a uma posição estática e acrítica que deixe de
atender à necessidade da contextualização. A contextualização é o processo contínuo pelo qual a verdade é aplicada e surge de situações históricas concretas. Esse processo trata das implicações dos valores do Evangelho para a verdadeira transformação das realidades e compromissada com essa transformação. Este processo... Até aí. O que ele está trazendo aí para nós, gente, é assim, que eu preciso contextualizar o Evangelho. Quando é contextualizar o Evangelho, não é tornar o Evangelho palatável a qualquer preço. Não. Mas é explicar como é que eu vou colocar isso na prática no nosso contexto no dia a dia. Porque se eu não ensinar a igreja a aplicar isso, se eu não levar em consideração a obra redentora de Cristo e não explicar isso para a igreja, a educação cristã ela não vai cumprir seu papel. Ela não vai. Por quê? Aquilo que eu disse, maturidade cristã, maturidade espiritual, a entender todas as coisas de acordo com o Evangelho e aplicar e viver. E eu preciso viver debaixo do senhorio de Cristo, o reino de Deus em Cristo Jesus, e eu preciso levar em conta a obra redentora. Então, eu preciso o quê? Aplicar isso na minha vida. E eu tenho que levar a pessoa a refletir dessa maneira. Certo? O segundo parágrafo aí, ó, na quarta linha, lá no finalzinho da quarta linha, o reino soberano de Deus. Lê aí para nós, Alex. O reino soberano de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a aliança com Cristo exigem que o crente viva as boas novas, e não somente creia nelas. O evangélico pode relutar em tratar dessas realidades e optar por uma existência de gueto que não enfrenta o modo como Cristo está relacionando a diversas questões socioculturais. Isso ele faz com o perigo de negar a fé cristã em seu poder. Uma certeza teológica que elimine a necessidade de contextualização nega as obras criativas e providenciais de Deus na história e no mundo atual. Beleza, então, a necessidade de nós levarmos em consideração a obra redentora de Cristo e contextualizar tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui, inserido no nosso dia a dia, para que as pessoas possam, então, aplicar isso no seu dia a dia. Certo? Rafael, para você participar aí, para você ganhar uma presencinha, né? A relação da teologia com a educação cristã é uma questão essencial. Sarah Little sugere as seguintes possibilidades. Leia aí para nós, vamos pensar nelas aí. Onde que tá aí, professor, por favor? Estou tentando achar aqui. Página 62. Lá o ponto 1 lá. Pode ler o ponto 1, pode ler o 5. Vamos pensar nisso daí, gente. Vamos raciocinar isso aí. Tá. A teologia é o conteúdo de ser ensinado na educação cristã. A teologia é o ponto de referência para o que deve ser ensinado e a sua metodologia funcionando como norma do trabalho crítico, de análise e avaliação de toda a educação cristã. A teologia é irrelevante para a tarefa da educação cristã. Portanto, a educação cristã é autônoma. Fazer teologia ou teologizar é educação cristã no sentido de capacitar as pessoas a refletir sobre suas experiências e perspectivas atuais à luz da fé cristã e da revelação. A teologia e a educação cristã são disciplinas separadas, envolvidas mutuamente, como colegas no avanço do reino de Deus. Pode continuar? Até aqui. Leia aí todo mundo, gente. Assim, vamos analisar. A Sarah aí, ela trouxe possibilidades da relação entre teologia com educação cristã. O que vocês acham aí que seria correto nós afirmarmos? Deixa eu fechar essa janela aqui que tem um cara trabalhando aqui de frente que tá difícil. Quais possibilidades aí estariam corretas? Eu acho que é a 2. Não sei.
Quem mais aí opina aí? Ou mais, ou pode ser mais do que uma. Eu acho que a 1 e a 5, né? Ela pode ser o conteúdo embora ela esteja separada de alguma forma, não? Por exemplo, a, a teologia, ela... Não, desculpa. O meu ponto de pensamento não ia dar certo, não, pastor. Pode ir pensando, vamos raciocinar aí. Uhum. Quero que agora vocês analisem. Pode ler, pensar mais. Acho que o ponto 1 e 2 dá para ser absorvido, né? E do 3 ao 5 já não é tão muito bom, não. Pelo menos o 3 e o 5 destaca um pouco essa dissociação, né? De teologia com educação cristã. Quem mais? Vamos lá, então. Vamos... Ah, pode falar. Quem ia falando aí? Acho que a 1 e a 2 mesmo, com o Alex colocou aí. 1 e 2. Beleza. Olha só. A 1. A teologia é o conteúdo a ser ensinado na educação cristã. De certa maneira, ela é o conteúdo, mas não é somente teologia que nós ensinamos na educação cristã, não é mesmo? Nós não vamos ver as questões do dia a dia, os dilemas, e nós vamos dar respostas, maneiras de enfrentar esses dilemas através daquilo que nós entendemos teologicamente. Então, não é só o conteúdo. Alex? Porque tem uma definição de teologia, que a gente está até usando ela para a ética, de que a teologia, ou a doutrina, ele considera as duas coisas iguais, que é a palavra de Deus aplicada a todas as áreas da vida humana. A teologia é a palavra de Deus aplicada a todas as áreas da vida humana. Tá, vamos pensar aqui. Se ela é a teologia, se a teologia é a palavra aplicada. Bom, quando eu estava falando para vocês de teologia, não é uma busca por entender a revelação especial. Se a teologia é essa busca e o propósito da educação cristã é a maturidade espiritual, ou seja, levar as pessoas a viverem de conformidade com a Escritura, então eu posso colocar dessa maneira. A teologia ela é a palavra de Deus aplicada na vida prática. Sim, porque eu estou buscando compreender a palavra de Deus para quê? Para viver de acordo com ela, não é? Então, é isso daí. Então, a teologia, o que ela seria, então? Ela pode ser um conteúdo, sim, porque a gente vai tratar disso, mas não é só, não é tudo. É aquele aspecto das primeiras aulas de educação cristã que fala da questão da revelação geral e a especial, né? Sim. Nessa definição do Alex aí, está se restringindo à revelação especial, porque quando fala a palavra de Deus, se refere ao... Não. Então, seria teologia, a palavra de Deus aplicada à vida, mas aí está se referindo à revelação especial. Eu não estou usando esse aspecto da teologia partindo do princípio da revelação geral, ou não. Eu acho que aí a gente está tratando de duas coisas distintas. Porque quando a gente definiu lá, a gente estava falando de educação cristã, né? A educação cristã tem que levar em consideração a revelação especial, que é a teologia, e a revelação geral. Que aí nós vimos que a teologia estuda a especial e as ciências sociais estudam a revelação geral. Lembra dessa divisão que nós fizemos? Sim, aí nesse aspecto, essa frase aí, ela está incompleta, assim,
tá verdadeira, mas o conteúdo da educação cristã, ele é maior do que somente a teologia. É esse o ponto. É isso aí. Aí sim. Vocês conseguiram entender isso? Que o 1 tá correto, mas ele não é tudo. Podemos pensar assim? A educação cristã é também conteúdo da... Teologia é conteúdo da educação cristã, mas não é tudo. Porque a educação cristã envolve muito mais. Certo? O 2. A teologia é o ponto de referência para o que deve ser ensinado e a sua metodologia, funcionando como norma do trabalho crítico de análise e avaliação de toda a educação cristã. Em resumo, né? A educação cristã é a referência e é aquilo que a gente tem que usar. A teologia é o ponto de partida, a referência, e o que nós temos que utilizar para avaliar, certo? Como avaliação. É o ponto de partida, não é? Da educação cristã. A gente precisa partir de Deus. Ele é o agente primário. E para que eu parta dele, eu preciso fazer o quê? Teologia. Eu preciso fazer teologia. Então, tem a ver. Então, a 1 e a 2 tá dentro daquilo que nós nos propomos na educação cristã. A 3. A teologia é irrelevante para a tarefa da educação cristã. Portanto, a educação cristã é autônoma. Que parece que está totalmente fora, já grita aos olhos, né? Por quê? Eu posso, sim, ensinar muitas coisas, por exemplo, a ética, né? A questão moral. Eu vou levar as pessoas a fazerem aquilo que a educação cristã tem o propósito de fazer, mas só que por motivações equivocadas. Isso não é o quê? Cristão. Isso não é cristão. Então, um professor cristão, ele pode ter uma educação que não é cristã quando ele dissocia o seu ensino da teologia. Eu preciso associar tudo que eu vou ensinar. Se você for um professor e chegar a ser um professor na área, em uma outra área que não seja na igreja, né, alguma escola, alguma matéria, você tem alguém aí que dá aula? É professor, sim? Algum curso? Então, por mais que você seja, você não pode dissociar. Né? Quem fala? Fábio, professor? O Fábio foi no banheiro, tirou a câmera aí. O que acontece? Eu tenho vontade, eu já pensei, eu tenho pensado assim, tem surgido no meu coração a vontade de se eu conseguir aí, seguir a carreira carreira não, né? Terminar o curso de Direito, né? Eu tenho vontade, às vezes, de dar aula nessa área. Pensei nisso, né? E eu posso muito bem ser um professor nessa área e não ser um professor cristão, no sentido de dissociar tudo isso com Deus, com a teologia. Né? Então, esse ponto 3 aí é exatamente uma relação que nós não podemos adotar, ou seja, de autonomia da educação cristã. Certo? A número 4. Fazer teologia ou teologizar é educação cristã no sentido de capacitar as pessoas a refletir sobre suas experiências e expectativas atuais à luz da fé cristã e da revelação. Gente, a teologia é conteúdo. A teologia é o ponto de partida. E fazer teologia na educação cristã também se encaixa nesse ponto 4 aqui, que é o sentido de quê? Que eu vou refletir teologicamente para aplicar na minha vida, com o fim de viver. Alex, fala aquela frase que você disse lá de novo. Teologia é a palavra de Deus aplicada a todas as áreas da vida humana. Aplicada em todas as áreas da vida humana. Olha aí, gente. Teologizar na educação cristã. Então vamos pensar assim. O que seria isso? Eu pegar a palavra de Deus e aplicar na prática, na vida humana, a todas as áreas. Então, a educação cristã tem essa relação com a teologia. De eu aprender a pegar aquilo que é de Deus, a palavra dele, e aplicar. Então, o 4 também tem
tem a ver, né? O 5, a teologia e a educação cristã são disciplinas separadas, envolvidas mutuamente e como colegas no avanço do reino de Deus. Aqui é meio dificilzinho de a gente pegar isso aqui como uma relação, ver isso como sendo uma relação correta, né? Mas se a gente pensar assim, vamos pensar aqui, ó. Se a gente pensar que eu posso ensinar teologia, mas não ser uma educação cristã, não sendo educação cristã, e eu posso, agora eu não posso ensinar educação cristã sem teologia. Esse é o ponto. Eu não posso. Mas se eu ensinar teologia assim, fora da educação, sem ter isso de perspectiva, uma educação cristã, ou seja, quer levar à maturidade, eu também perco o sentido da teologia. Porque a teologia ela tem que se transformar em prática. Ela é a aplicação da palavra de Deus na vida prática. Ou seja, ela tem esse propósito, sabe? Então, de certa maneira, parece que elas a gente pode dissociá-las, mas nunca, assim, olhar para elas de maneira separada, mas nunca sozinhas. Nunca sozinhas. A educação cristã ela não vai ser cristã sem a teologia. E uma teologia sem esse propósito do que é a educação cristã, de levar a pessoa à maturidade, também vai ser equivocada. Então, dá para ter uma associação aí no ponto 5, mas a gente tem que tomar cuidado achando que elas podem viver separadamente. Isso não é possível. Não é possível. E, por fim, ele vai falar aí da piedade. Tem aí na página, vocês podem ler aí, é o que ela trata aí na página 63, ela vai levar essas argumentações que a gente está tratando aí. E na página 64, o Groome aí traz algo interessante para a gente pensar também. Ele faz 6 perguntas que se identificam com o interrogativo: o qual, o porquê, onde, como, quando e quem. Qual é a natureza da educação cristã? Por que a educação cristã é essencial? Onde a educação cristã é realizada? Como a educação cristã é conduzida? Quando é apropriado compartilhar as verdades cristãs e experiências específicas? E quem interage na educação cristã? Isso também nos ajuda a aplicar a obra redentora de Cristo, ou a pensar dessa maneira, tá? Próxima aula a gente pega daqui e vai até o final. A gente termina na próxima aula. Agora, eu gostaria de que vocês olhassem aí, na página 64, com um olhar bem crítico e pensassem um pouquinho, vocês vão ter tempo de ler, a respeito aí do que ele coloca como piedade. E quando ele vai falar de uma visão reformadora, vai lá na página 70. De uma visão reformadora, ele vai trazer uma alternativa à visão reformada e à visão que ele chama de libertadora. Só que, bom, pensem aí, eu quero que vocês analisem de maneira crítica. Eu já ia dar meu palpite aqui, eu dou meu palpite, na próxima aula a gente discute sobre isso. Mas eu acredito que ele precisa ser lido aqui com um olhar crítico. Eu quero que vocês façam isso. E ele vai falar um pouquinho da visão de Paulo Freire. E eu gostaria que vocês também pensassem a respeito com um olhar crítico, retesse o que é bom e a gente analisasse, porque a gente tem a tendência de rejeitar. Quando a gente fala de Paulo Freire, a gente tem a tendência de rejeitar. Semestre que vem eu vou tocar um pouquinho nisso, né, em didática, sobre a escola libertadora, né, a didática da escola libertadora, e a gente vai falar um pouquinho de Paulo Freire. Mas a tendência que a gente tem é rejeitar totalmente a sua visão, aquilo que ele trouxe. Mas a gente precisa pensar um pouquinho a respeito dela. Então leiam aí com um olhar bem crítico, tá bom? Eu coloquei lá as perguntas para vocês, gente.
responderem 3 perguntinhas simples das aulas anteriores. Então, para responder até dia 8. E, como eu disse para vocês, o texto era para gente... Deixa eu ver aqui. O texto era para ser ontem, né? O filme era para ser ontem, né? Só que eu coloquei lá no portal para dia 2 de outubro, eu errei. Podemos colocar ele pro dia 16? Quer dizer, dia 15, né? Porque aí dia 16 a gente conversa sobre. Tranquilo. Eu vou alterar lá então na plataforma lá, dia 15, que dá numa terça-feira, né? Até a noite, porque aí a gente conversa sobre o filme na quarta-feira ou na quinta-feira. Beleza? Professor, Sim. Ontem eu não vi que era dia 2/10 e corri ontem, assisti o filme e mandei lá. Não, beleza. Já tem, então. Tá ótimo. Se você já fez, você já tá liberto. Então, Já tá liberto aí. Tá bom? Não tem problema não. E é isso. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Até mais, professor. Deus abençoe. Até mais. Com Deus.